Começou hoje o julgamento do casal de pastores, é um pastor e uma missionária. Eles são acusados de matar uma mulher por espancamento em julho de 2020. O crime aconteceu no bairro Santa Maria, aqui na capital sergipana. O filho dos líderes religiosos e a irmã da vítima também são réus do processo. É para o tribunal que nós vamos agora ao vivo, onde está a repórter Vitória Costa para trazer as primeiras informações sobre este julgamento de um crime que causou muita repercussão e revolta lá em 2020. São 11h58, mais uma vez, ótimo dia para você, Vitória. Mais uma vez, bom dia, Fábio, também a todos que nos acompanham, pois é um crime bárbaro e de grande repercussão que aconteceu lá em julho de 2020, ou seja, há mais de 5 anos, e agora o julgamento previsto inicialmente para hoje, amanhã e também sexta-feira. As informações iniciais apontam que ele começou aqui por volta das 10 da manhã. A expectativa é que 11 pessoas sejam ouvidas no total, envolvendo defesa e acusação. Claro que esse é um número preliminar que pode ser também alterado ao longo do julgamento. Está por aqui também a acusação, a advogada de defesa, que também vai trazer mais informações em breve. Mas a gente vai trazer aqui agora, Fábio, também a fala das promotoras, que estão inclusive acompanhando esse caso, são promotoras de acusação, a Luciana Duarte e a Isabel Prazeres. Você confere a partir de agora. Tanto o pastor quanto a missionária se aproveitavam das crenças religiosas e da vulnerabilidade emocional e até material de jovens e de pessoas da comunidade para tirarem proveito em relação a isso. Não só os crimes que hoje estão em apuração neste processo, que são os crimes de homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e omissão de socorro, mas outros crimes também foram apurados ao longo desses anos, como exploração de trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi acionado à época, tortura e agressões físicas de outros jovens, que, assim como a vítima nesse processo que veio a falecer, também foram torturados, agredidos, foram explorados sob o ponto de vista do seu trabalho, da sua fé, da sua vulnerabilidade emocional e financeira. Nós não encontramos o corpo da vítima, mas isso em nada impede o registro, a comprovação da matéria delitiva em relação às provas indiretas. Então, indiretamente, a gente não tem o corpo da vítima, notadamente porque a ocultação de cadáver contribuiu para essa ocorrência, mas as provas indiretas são fartas, robustas, no sentido a identificar que de fato estamos tratando de um homicídio, além de outros crimes conexos. Pois é, então está aí as falas, né, das promotoras. Nós estamos aqui ao lado da doutora Laira Siqueira, ela que defende 3 dos 4 réus, ou seja, para a gente contextualizar, o pastor, a mulher dele e também o filho do casal. Primeiro, doutora, ainda bom dia, né? Primeiro, vamos começar contextualizando em relação ao julgamento, vamos falar que horas ele começou, estão sendo ouvidos agora testemunhas de acusação, é isso? Isso, bom dia a todos. O julgamento começou por ser às 10 horas, mais ou menos, e estamos ainda nas oitivas das testemunhas de acusação. Em relação aos réus, o que é que a gente pode adiantar nesse momento em relação ao processo? Como que vocês trabalham também com essa defesa nesse momento, já que são 3 pessoas da mesma família? Então, na realidade, o processo está em segredo de justiça. Então, tem coisas que nós não podemos divulgar, nós não podemos falar por questões éticas. Certo, a gente traz aqui esse caso, né, da Edjane, como a senhora bem falou, está em segredo de justiça, mas claro que existem algumas informações que circulam, além da questão do homicídio, também se falava em relação a um trabalho análogo à escravidão. Essas informações também estão sendo passadas aí? Então, esses pormenores nós não podemos divulgar por conta da questão da ética, né? Que é o processo está em segredo de justiça e esse tipo de situação não podemos divulgar. Se é verdade, se é mentira, por conta do sigilo, né? Que a juíza determinou. Qual linha que a defesa segue nesse momento? Então, ainda temos várias teses que podemos seguir. Estamos buscando a individualização, né, de cada
réu, né? Porque as denúncias ficaram todo mundo muito englobado, muito junto. Então nós estamos vendo uma possibilidade de fracionar, né, de mostrar a responsabilização de cada um para que cada um responda de acordo com a sua culpabilidade. Fábio Henrique também tem uma pergunta, antes de perguntar para ele o que ele quer saber, vamos só falar sobre os próximos dias de julgamento, só para a gente confirmar aqui, estão previstos mais 2 dias de julgamento? Isso, foram reservados 3 dias, 1º, 2 e 3 de outubro. A previsão é que acabe na sexta, pode ser que acabe antes, como pode ser que acabe também para sábado, domingo, não tem previsão final, porque tudo pode acontecer no tribunal do júri. Pronto, Fábio, pode fazer a pergunta? Vitória, pelo que nós acompanhamos, o Ministério Público denuncia 4 pessoas. O pastor, a missionária, o filho deles e uma irmã da vítima. Eu gostaria que ela dissesse para a gente qual é a acusação que pesa em cima de cada um. Por exemplo, o pastor é acusado de quê? A missionária é acusada de quê? O irmão, o filho deles é acusado de quê? E a irmã da vítima é acusada de quê? Perfeito, Fábio. Fábio pediu para a gente nomear aqui o que cada um é acusado, até porque são 4 réus. Quando a gente fala de um crime assim, é preciso identificar o que cada um é acusado. Então, os réus foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, omissão de socorro, tortura, fraude processual e ocultação de cadáver. Inclusive a própria irmã, para a gente contextualizar, ela não é advogada da irmã, da Jéssica, mas para a gente contextualizar também o papel dela nesse fato. Na realidade, como ela não é minha assistida, eu não posso dar informações sobre clientes que não sejam meus. Ela é da defensoria, então eu não posso dar informações sobre a outra ré. Mas ela seria também acusada por isso? Eu não posso dizer. Pode, né? Mas as informações que estão sendo compartilhadas são essas. Eu agradeço também a doutora pelas informações. A previsão, então, como ela bem informou aqui, é que ainda tenha mais 2 dias de julgamentos, tenham mais 2 dias. Claro que essas são informações que podem ser alteradas, pode acabar antes, pode ter algum dia a mais. E é claro que a gente traz outras informações aqui ao longo da programação. Vamos voltar agora a chamar a repórter Vitória Costa, que acompanha o julgamento de 4 pessoas acusadas de matar uma mulher por espancamento em julho de 2020 no bairro Santa Maria. Julgamento acontece lá no Tribunal de Justiça do Estado. Mais uma vez com você, Vitória. Pois é, Fábio, voltamos aqui direto do Fórum Gomecindo Bessa, onde por volta das 10 da manhã começou o julgamento, e a gente conversa agora com Hermelindo Sequeira, ele que é defensor público, primeiro para a gente falar em relação ao papel da Jéssica nesse crime. A Jéssica seria a irmã da Edjane, é a irmã no caso, e ele defende ela. Primeiro, vamos começar falando do que ela é acusada, a Jéssica. Boa tarde. Boa tarde. A Jéssica ela foi inicialmente denunciada como tendo concorrido, auxiliado na morte, mas na primeira fase da instrução processual observou-se que ela não teve nenhum tipo de ligação com a morte, restando apenas acusações relacionadas à omissão de socorro, ocultação de cadáver, bem como fraude processual, que significa ter alterado o local do crime. Doutor, a gente sabe que esse é um processo que está em segredo de justiça, é claro, mas a gente, como imprensa, a gente tem esse papel também de levar a informação à população, porque foi um caso de grande repercussão. O que é que a gente pode divulgar até então do que vem sendo acontecido por aqui? Bem, o segredo de justiça, ele inicialmente foi justificado pela presença de muitos adolescentes dentro do contexto do fato, porque trata-se de um processo com uma peculiaridade muito especial, que é o fato dessas pessoas serem arregimentadas por determinados indivíduos que, em nome da religião, em nome da evangelização, acabaram por abusar dessas pessoas numa verdadeira situação de alienação mental. E nesse contexto, então, como havia muitos menores, se decretou o segredo de justiça. Mas, independente do segredo de justiça, há uma constatação clara no sentido de que a religião ela foi inicialmente colocada como um fundamento para atrair esses jovens e essas pessoas, e a própria vítima, Jane, sofreu esse convite, esse assédio,
Mas, num segundo momento, nós deixamos bastante claro que a religião, infelizmente, não era o único mote dessas pessoas. Então nós temos relatos importantes, muito críveis, sobre situações de abuso financeiro, situações de abuso sexual, informações quanto à violência, tortura, dentro de um cenário de muita alienação, um cenário do que a gente tecnicamente chama em direito de uma coação moral irresistível. A palavra que a gente mais ouve das testemunhas, dos familiares, é que essas pessoas elas tiveram a mente dominada por aqueles indivíduos que se apresentavam inicialmente como líderes da igreja. E além disso também tem uma informação, porque a vítima trabalhava na casa do casal como empregada doméstica. Existe uma informação de que seria um trabalho análogo à escravidão, é algo que procede, algo que também está nesse processo? Sim, os elementos apontam que, na verdade, esse trabalho voluntário, entre aspas, na verdade, era uma exploração que acontecia tendo como premissa a fé dessas pessoas, o credo que elas nutriam a partir das orientações religiosas, emocionais, em que esses pastores ofereciam. Muito obrigada, então, pelas informações. Fábio, volto com você.